dar continuidade, então, agora com a fala da Simone. Então, a Simone, amiga nossa, minha companheira de trabalho já há algum tempo em curso de bioética, era uma especialista em bioética, contribuiu muitos anos com o Ministério da Saúde, com o Estado, com todo mundo aqui, com a Universidade Federal, na Comissão de Ética em Pesquisa, trabalhando em ética em pesquisa. E fez o doutorado voltado na área de ouvidoria. Então, é sobre ouvidoria que ela estará falando conosco um pouco. Obrigada, viu? Gente, bom dia. Minha voz já é estranha, no microfone fica um pouco mais, mas tudo bem, eu vou tentar falar o melhor possível. E assim, eu vou ser um pouco rápida, porque na realidade eu vou dar uma fechada no que o Luiz começou e no que a Márcia, né, acabou continuando. Vocês estão me ouvindo? Agora está ouvindo? Demais essa voz no microfone, né, gente? Então, eu queria agradecer antes o professor Pedro, né, a gente realmente tem algumas coisas que a gente acaba fazendo juntos, e também a Associação Paulista de Saúde Pública, né. Eu, em 2007, defendi minha tese de doutorado em ouvidoria na saúde, e eu falava de ouvidoria nos 3 níveis de gestão. E na realidade, o que eu ando percebendo, né, que está tendo alguma modificação no modo de olhar a ouvidoria, né, principalmente pela fala do Luiz em nível central. Porque quando eu estudei a ouvidoria nos 3 níveis de gestão, era o federal, o estadual, que era São Paulo, e 2 municípios grandes de São Paulo, que tinham ouvidorias estruturadas. E a gente vai ver que tem a concepção da ouvidoria, o conceito da ouvidoria estava muito incipiente, né? Eu tive uma prática de gestão, eu fui gestora de uma AMA, né, muito tempo, e eu tive a oportunidade de receber ouvidorias, né, e de perceber como trabalhava o ouvidor, né, mais em nível local ali. E a gente percebe que ainda há algumas confusões e algumas coisas que a gente poderia fazer sim, né, e que eu gostaria de pensar com vocês. Eu trago questionamentos muito mais do que soluções, mas eu acho que os questionamentos são muito importantes para a gente poder repensar práticas, para refletir, né? Vamos lá, então. Ora, então, ouvidoria nos 3 níveis de gestão. Mas você acha que a gente pode pular esse? Eu não vou entrar nisso. Aqui, isso é importante, né? Participação do usuário. Sem o usuário não existe ouvidoria. Ele é um espaço pedagógico de informação e de voz. Eu tenho uma angústia pessoal muito grande que já vem da academia, que é a informação, né? Quando o Eduardo coloca para a gente que ele passou, em 2010, a ouvidoria deu mais de 10 milhões de informações. Gente, é uma loucura isso. Agora eu fico pensando como que a gente acessa a informação no outro, como o outro recebe essa informação, internaliza essa informação e consegue atuar essa informação. E isso é um desafio nosso do SUS. É um desafio enorme, é muito grande, porque é a partir dessa informação que a gente traz a responsabilidade do outro, né, do usuário que está ali, pelo papel dele dentro do SUS. Ele também tem um papel, né? Eu vou deixar para falar um pouco mais disso no final, mas a informação é imprescindível, e eu resgato a informação da bioética, né, que é uma informação esclarecida, uma informação que eu acesse, que eu consiga fazer com que o outro tenha um movimento a partir daquilo que eu tenho, que eu passo para ele. Pode passar para mim, peraí. Aqui? Melhorou, né? Ótimo. Então, deixa eu só pontuar um pouquinho, né? Todo mundo sabe que a ouvidoria nasce lá na Suécia, né, no controle público lá do parlamento, da administração pública. Tem toda uma história, e só para uma curiosidade, em 76 na América Latina, Trinidad e Tobago foi a primeiro país da América Latina a criar uma ouvidoria. Interessantemente, as ouvidorias na América Latina, ela tem um conceito muito mais voltado para os direitos humanos, né? O Brasil, ele acaba tendo uma diferença muito grande, porque a gente descentraliza a ouvidoria, ela está muito mais ligada no executivo, e ela está muito mais próxima do usuário. Isso é bom, isso é ótimo, mas a responsabilidade é muito maior ainda, né? E só mais uma curiosidade, né, que só mais para frente, Márcia, obrigada. Em 1548 a gente tinha um ouvidor-mor, né, mas por mais
por mais que ele fosse um ouvidor maior, o que ele tinha mesmo de função era defender os donatários, né? Então ele ia lá cobrar o imposto, reclamar do outro que não fazia a coisa certa, né? Então ele tinha um papel ao contrário, gente. Então a gente vem aí até que o Afonso Arinos acaba criando a primeira ouvidoria, mas que não teve nenhuma eficácia, acabou não sendo implementada, né? E a gente tem o grande ganho que foi em 90 do Código de Defesa do Consumidor, que não é só para ouvidorias privadas e fala também das ouvidorias públicas, né? Pode passar para mim, Márcia? Bom, pode passar. Vou entrar na tese. Aí. Então, volta agora. Volta mais um. Então, na realidade, né, eu vou entrar na tese agora. E eu falo das ouvidorias nos 3 níveis de gestão na saúde. Então, federal, estadual e o municipal. Eu estudei o federal, claro, que era na época, em 2006, né? Era o Dr. Saraiva, que era o ouvidor. Ele tinha recém sido empossado quando eu o entrevistei. Então, ele também estava tentando, como o Luiz, em março, né? Foi exatamente o mesmo tempo, assim, quando eu fui entrevistá-lo, ele também estava pensando como ele estava tentando conceber aquela ouvidoria, porque era recente, né? A ouvidoria tinha sido implementada pelo Ministério em 2004, se eu não estou muito enganada, né? E ela vinha 2005, final de 2004, 2005 e 2006 ele entrou para tomar alguma vertente mais, né, mais conceitual do que era essa ouvidoria. Então, qual foi o objetivo? Né? Caracterizar e descrever experiências de ouvidorias de saúde nos 3 níveis de gestão, federal, estadual e municipal. Passa para mim. Então, a ouvidoria do Ministério, a ouvidoria do Estado. Né? Tem alguém do Estado aqui? Tem, né? Que trabalha com a professora Elza. Ela está lá ainda, professora? Que bom. Tá bom. E também 2 ouvidorias que eram de 2 municípios, né? Municípios do estado de São Paulo. Eram 2 municípios grandes e que tinham já ouvidorias já estabelecidas, né? Só para entender como que foi esse caminho, passa para mim. É uma abordagem qualitativa, quer dizer, eu não fiz nada quantitativo, eu não coletei dados numéricos, né? Eu fui lá, entrevistei as pessoas, levantei o que elas achavam, contaram um pouco as suas histórias e contaram um pouco o que elas faziam, e a gente foi tentando pensar em algumas categorias aí para análise, né? E na realidade, eu também fiz um estudo dos sites das ouvidorias naquela época, né? Para ver, o site ele acaba sendo um determinante de como a ouvidoria realmente está sendo importante para aquela gestão, né? Sem uma importância, ele não tinha nada, né? Como foi o que eu encontrei em 2 sites que não se achava muita coisa ali, né? Mal se achava o nome do ouvidor, mal se achava que era uma ouvidoria. Quer dizer, isso para mim era um significativo, né? Trazia uma significância de que não tinha muita importância essa ouvidoria, né? Na realidade, as perguntas eram: quanto tempo de prática o senhor ou a senhora tem como ouvidor na área? Comente sobre a sua história pessoal. A história pessoal acabava sendo super importante, porque conforme a história, era a visão que ele teria daquela ouvidoria, né? Isso é a história da gente, de vida, né? A história da gente profissional, né? Comente sobre o seu papel de ouvidor nessa instituição, quais as ações desenvolvidas pela ouvidoria e o que considera importante para que o papel do ouvidor da saúde se estabeleça, né? Não são perguntas fáceis, até para vocês que são ouvidores, né, ou que trabalham com ouvidoria direto ou indiretamente, responderem, né? Bom, e aí a gente tem algumas categorias e subcategorias, que é a ouvidoria na administração pública nos 3 níveis de gestão, a importância do comprometimento do gestor, isso foi falado tanto pelo Luiz, quanto pela Márcia, quanto por todos, né? Eu acho que se o gestor não tiver um comprometimento, isso foi muito bem reforçado, a ouvidoria acaba ficando num papel simbólico, né? E contemporizador, mas não atua mesmo, de fato, onde tem que atuar, né? Participação do usuário, papel do ouvidor no setor público, ouvidoria versus gestão, geração de indicadores e publicização do trabalho da ouvidoria. Eu não criei essas categorias foram retiradas das falas dos participantes, né? Das pessoas que participaram da pesquisa. Bom,
Então, a primeira categoria, a importância do comprometimento dos gestores com a instituição, o ouvidor geral do SUS, né, lá na época, que não é o Luiz agora, tá, gente? Não foi ele que disse isso. A ouvidoria atuou como espaço de manipulação de cada gestor, então ele achava que a ouvidoria era um espaço de manipulação. Às vezes o gestor, né, ele instituía a ouvidoria, né, como um canal de, olha como é legal isso aqui, olha como eu estou fazendo uma coisa legal, mas não dava a importância real que o canal deveria ter. Né? Ele era um espaço mesmo de manipulação. E manipulação do próprio usuário. Né? Ele tinha esse modo de pensar. Né? Os conselhos gestores, e não era, trazia como uma exigência legal, mas muitas vezes era que nem os conselhos gestores para ele. Não tinha uma importância realmente. Então, não tinha uma participação de fato, né, uma participação importante, comprometida, apropriada daquele espaço. Né? A ouvidoria, naquele momento, estava em processo de construção. Ele estava pensando como que ele ia fazer a sensibilização dos gestores, e aí ele trazia uma coisa muito interessante na época, que era o pacto de gestão, que eu imagino que vocês trabalhem com isso, né, atualmente. Então, o pacto de gestão se pactuava com aquele gestor, a ouvidoria, né, poderia ter uma verba aí para implementar essa ouvidoria, como essa ouvidoria ia trabalhar. Que tipo de indicadores, como que ia apresentar esses indicadores, o que ia ser feito. Então, ele trazia essas questões, né, que eram muito pertinentes. Não, amor, passa isso. O ouvidor de Estado, ele fala que alguns gestores entendem o papel da ouvidoria e respaldam a ação da mesma. Então, não eram todos os gestores, né, porque o Estado é muito grande, é dividido em várias também subcoordenadorias, etc. Alguns entendiam bem o papel da ouvidoria, alguns estavam com aquele ser ali simbólico, mas que não atuava exatamente como um ouvidor. Né? E o ouvidor 2, que é de um município, falava que o gestor compreende e apoia o trabalho da ouvidoria. Bom, a participação do usuário na administração pública em saúde, o ouvidor SUS fala que o usuário atua no controle social, então ele entendia que a ouvidoria era controle social, e a ouvidoria só é controle social quando ela levanta indicadores, quando ela discute esse indicador, né? Porque senão ela não é, ela trabalha como uma participação normal e pronto, mas você não atua de fato, você não transforma esse dado. Né? Quando ele fala que tem 4 milhões de reclamações, e ele fala o que a gente faz com esse dado, é isso mesmo, gente, que a gente faz com esse dado, não importa se são 100 reclamações, né? 50 pode trazer um indicador extremamente importante para você. Né? Então, o que a gente faz com isso? Né? Como a gente transforma isso? Isso só se torna controle quando a gente tem esse papel. Senão, ela é um mero repassar de papéis e devolução de respostas o tempo todo. Né? E a ouvidoria atuando na gestão, né? Aí a gente tinha uma dificuldade também, porque a ouvidoria era instalada, mas o gestor não queria saber muito dela. Né? Eu não sei se continua assim, mas isso tinha... Bom, então acho que vocês têm um desafio, né? Tem que ser rebelde nessa hora. Fazer por conta. Ah lá, a Geni ensina a fórmula. Então, atuando na gestão, e ele coloca essa coisa da gestão muito forte. Se o gestor não apoia a ouvidoria, como você trabalha? Né? Qual é a sua ação? E o conselho gestor como rede de apoio à ação da ouvidoria. Né? O conselho gestor eu vou falar uma palavra aqui, um organismo organizado. Para você acessar a ouvidoria, você não precisa estar sendo representada, né? Você pode acessar diretamente, né? Ele te dá muito mais essa amplitude, né? Mas o conselho gestor pode ser um canal para ajudar a ouvidoria, com certeza, pode trazer reivindicação, né? Pode discutir com o gestor, pode levar para a ouvidoria, pode discutir na reunião, pode ir lá na plenária, pode fazer N coisas, mas pode ter essa reclamação como mais um canal de possibilidades, né? Obrigada, né? Então, ele fala, né, o ouvidor geral do SUS. Temos outra dificuldade muito grande, que é saber onde se situa a ouvidoria, se ela se situa no controle ou na gestão. É uma discussão. Eu acho que a ouvidoria na saúde, no SUS, tem que estar localizada na gestão, porque é a partir da gestão que você pode sensibilizá-la.
Se você for colocar no controle, você perde o processo. O controle vai confundir a auditoria com o controle. Vai ficar só no reivindicatório. Na gestão vai depender do gestor. Se o gestor é um gestor democrático, aí há a possibilidade de ela se capitalizar, transformando o controle social em participação do social. E era isso que ele queria naquela época, né? Tá para mim? Então, o ouvidor 1, ele fala que é uma mudança de postura. O ouvidor 1 tem uma história enorme, aí muito extensa na ouvidoria. E ela contou que, quando ela começou a ser ouvidora, 45% de quem reclamava não queria resposta. Né? Falava, não me interessa essa resposta, isso não me interessa. Né? E começou a perceber que, depois de um tempo, né, as pessoas começaram a cobrar e ligar para ela e virar assim, olha, isso aqui vai acabar em pizza, você não vai me dar uma resposta? Então, ela sente num prazo de 10 anos, que era o tempo da primeira ouvidoria até onde ela estava, que houve uma mudança aí desse usuário, ele reivindicava mais, ele pedia mais, né? Então, isso é um fato bastante importante, né? Então, mudança de postura tanto na atitude quanto na expectativa do usuário com relação à resposta à sua demanda, né? Então, pode-se dizer que de uma forma de participação dos usuários na ouvidoria se dá de forma direta, sem intermediários, diferentemente da atuação dos conselhos de saúde, né? Que exige uma organização e representação. De todo modo, a participação direta que a ouvidoria proporciona pode ser considerada radical na sua possibilidade de atingir as camadas também menos privilegiadas da população, as que não têm acesso à organização, como, por exemplo, até os moradores de rua. Né? Então, quem nem está organizado socialmente pode acessar uma ouvidoria, ela é muito democrática, né? Bom, é o papel da ouvidoria no setor público e há diferentes concepções desse papel, né? Para o ouvidor SUS, a ouvidoria era uma discussão política, né? Era um instrumento de política, ele deixou isso muito claro no discurso dele na época, né? A ouvidoria do Estado, né? Ele fala que é um instrumento de garantia dos cidadãos. O ouvidor não deverá atuar no papel de gestor, executor, nem ser canal sancionador, coator ou penalizador. Né? Então, o ouvidor, ele não é o gestor, ele não tem que falar para a gente o que a gente tem que fazer. Né? Ele tem que mandar reivindicação e ele pode até fazer sugestões, mas ele não deve dizer o que a gente faz. Né? O que a gente faz é assim, o que a pessoa que está recebendo deva fazer. E o ouvidor do município 1, fala que está no controle social, é um espaço de troca com o usuário, instrumento de gestão, canal de geração de indicadores, melhoria da qualidade do serviço e também uma forma de se caracterizar as políticas de saúde. Né? Ele acaba sendo, professor, com muita humildade, falando um observatório, de alguma forma, que também o Luiz traz isso de alguma forma para a gente. Né? Então, o ouvidor realmente desse município abrange muito mais. Ela tinha um leque muito grande, né, do que era ouvidoria para ela. Ela conseguia ter uma noção muito clara do que era ouvidoria para ela. E atuava dessa forma na melhor maneira possível. A ouvidoria é gestão. Então, não é o papel da ouvidoria atuar como gestor. O ouvidor não tem papel de executor. Na ouvidoria do Estado, a mediação de conflitos em função de limites impostos pela saúde pública. E o Luiz coloca isso muito bem. Né? O ouvidor, ele é um mediador. Né? Ele media esses conflitos, porque há um limite mesmo na saúde pública. Né? O usuário tem que entender que, às vezes, ele não pode ser contemplado exatamente naquilo que ele quer. Como a gente trabalha isso, né? E a ouvidoria não substitui o gestor e não interferirá no processo. Nem sempre o usuário tem razão. Se ele acha que tem, você vai conversar com ele, vai mostrar, fazendo entender qual é o caminho. Ele acha que tem que ser atendido no dia que ele quer e não é por aí. Tem que entrar dentro do sistema. O sistema tem um limite. Né? Eu não sei se vocês... eu acho que a grande maioria, né, pode passar por isso em algum momento. Né? O olhar do usuário para a ouvidoria como um canal de clientelismo, né? De imediatismo. Oi? É um balcão de serviços, né? Eu não consigo lá. E um instrumento de manipulação para quem está na ponta. Olha, você não vai me atender do jeito que eu quero aqui, eu vou ligar na ouvidoria. Então, eu acho que o grande desafio para mim da ouvidoria é a informação. É a informação. Porque senão eu fico fazendo assim,
né? A gente brinca, a gente passa a mão na cabeça daquele que dá problema para ele ir embora rápido, né? E o ouvidor fica passando também, e esse cara vai começar a multiplicar esse tipo de situação, e o que acaba comprometendo muito o serviço, né? E muito do que o SUS realmente apresenta. E aí o ouvidor do município 2 não tinha um entendimento muito claro, e ele falava que o papel da ouvidoria é solucionar problemas, reforça o clientelismo e imediatismo. Isso é uma fala do ouvidor desse município que dizia: eu tenho um grande desafio a cada momento, que é solucionar problemas dos pacientes que procuram ouvidoria, principalmente visando ultrapassar filas enormes para exames complexos e quando o paciente precisa de cirurgia, quando está no corredor do hospital aguardando uma transferência. Tem um grande desafio quando o paciente está no pronto-socorro e diz para mim que não tem médico para me atender. E eu digo para ele: fica aí do outro lado do telefone que você será atendido. E eu imediatamente faço os meus contatos daqui, falo com o responsável, falo com quem quer que seja, e o paciente no hospital será atendido. O que depende dessa ouvidoria, eu vou até o fim. Eu exploro e esgoto todas as possibilidades. Então, essa é a minha avaliação. Sem medo de errar, o usuário sempre tem razão. Gente, é muito equivocado. Infelizmente, com toda a boa vontade que pode ter essa fala, isso pode ser um comprometedor muito grande, né? Na ação do usuário, na ação dessa ouvidoria, né? E principalmente para quem está na ponta, né? Você já pensou todo mundo usando desse artifício na ponta e querendo esse imediatismo o tempo todo? Né? É realmente uma questão muito complicada. Então, práticas equivocadas decorrem da dificuldade de estabelecer um papel para a ouvidoria, principalmente da falta de envolvimento do gestor. Cadê esse gestor que não sabe como essa ouvidoria funciona? Né? Cadê essa pessoa? Que ouvidoria é essa? Ouvidoria é muito importante, gente. Não dá para, né, deixar fazendo esse papel assim. É necessário que o gestor aproprie-se desse processo e contribua na construção da proposta. E saber quem é, como faz, como atua. Né? Bom, e aí, em geração de indicadores, só uma ouvidoria gerava indicadores. Só uma ouvidoria publicizava esses indicadores e fazia relatórios e trazia esses relatórios e colocava no site e mostrava para a população, né? Então, gerar indicadores, recomendar mudanças, qualificar políticas públicas de saúde e edificar políticas que estão sendo desenvolvidas. Realmente, o serviço da ouvidoria deverá contar com atendimento ao usuário de forma organizada e que esse serviço gere indicadores e que o ouvidor tenha este compromisso de gerar indicadores, colaborando com mudanças na política ou edificar políticas que estão sendo desenvolvidas por aí. Se estamos no fluxo correto. Se alguém está na função da ouvidoria e não gera indicadores, então não está na função de ouvidor. Ele deve ser um coordenador de saque, mas ouvidoria não dá para ser assim. Né? Essa é a fala de um ouvidor. Bom, publicização. A Ouvidoria Geral do SUS publicizava, né? Em 2007 tinha uma publicização. Eu entrei nos sites todos, eu tive a curiosidade de dar uma entrada para ver se mudou muitas coisas, né? Foi uma grata surpresa e felicidade para mim, porque eu acho que de alguma forma está mudando também a visão da ouvidoria, né? E a ouvidoria, fala que a publicização é um dos projetos da ouvidoria, era do interior de São Paulo, essa ouvidoria, e ela tinha 2 minutos na Globo por mês para falar da ouvidoria dela. Incrível, né? Ela conseguiu isso, e era uma ouvidoria SUS, né? Não sei se você está indo. Pode ver. Bom, e as considerações finais, né? Como eu falei, a ouvidoria no Brasil ela está muito mais ligada no executivo, muito mais próxima do cidadão, e a nossa responsabilidade, né? Como ouvidor. Nossa, não, gente, que infelizmente eu nunca fui uma ouvidora, até eu sou uma teórica só, né? Mas é muito maior essa responsabilidade, né? A Ouvidoria Geral do SUS, né? A Secretaria Municipal e o município em construção de canal de comunicação com o cidadão, necessidade de ampliar e estabelecer formas de publicização. Todas as ouvidorias estavam em processo de construção. E aí não é tão ruim assim, gente, a ouvidoria desde 2004, a Inglaterra tem 45 anos de ouvidoria e ainda está em processo de construção, né? Então, eu acho que a gente está caminhando, está pensando, quando eu vejo essa sala cheia de pessoas aqui, né, interessadas no tema, isso já é um passo enorme, né? Eu já tive a oportunidade de dar outras palestras de ouvidoria e não tinha tanta gente assim. Então, isso realmente é muito importante, né?
a necessidade de reflexões mais aprofundadas a respeito da conceituação dessas ouvidorias, seus objetivos e missão. Né? Não se sabe qual é a missão, não se sabe para quê, se coloca lá. Né? Quem aqui é assistente social e é ouvidor? Olha, que milagre, só tem 2, 3, então. Normalmente pega assistente social, e olha que eu sou uma, tá? Então, assistente social, porque ela ouve bem, então ela vai para a ouvidoria, entendeu? Gente, era esse o conceito. No entanto, que o critério de seleção do ouvidor na época era um assistente social, né? Então, é ótimo, não acho nada ruim, né? Abre o campo pra gente aí, mas realmente é uma coisa complicada, né? Oi? Pois é, mas era um critério. Era um critério, se é ouvidora, se é assistente social, você vai para a ouvidoria. E aí faz essa equivocação de papel que a gente percebeu, né? A Ouvidoria Geral do SUS, Ouvidoria do Estado e Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde 1, busca adequar as demandas e encaminhá-las de acordo com os limites estabelecidos pela rede pública. E a Ouvidoria Municipal de Saúde 2, confusão sobre o papel da ouvidoria, ação mais clientelista e paternalista. Necessidade, isso é uma coisa que eu reforço muito na minha tese, porque... E hoje eu vejo que tem essa dificuldade muito grande e que talvez vocês tenham que achar outros caminhos de atuação, se vocês realmente quiserem fazer da ouvidoria um canal de real importância, né? Que é o envolvimento do gestor e dos trabalhadores da área da saúde na discussão e implementação da ouvidoria. A tese sugere alguns estudos posteriores, né? Relação dos trabalhadores da saúde e o canal da ouvidoria, frágil limite que separa a ouvidoria e o clientelismo, ouvidoria e conflitos de interesse, compreensão do gestor público sobre o papel da ouvidoria, dentre outros. E eu elaborei uma orientação mínima de como estruturar uma ouvidoria na saúde, isso faz parte também da minha tese. E aí eu coloco alguns questionamentos, gente, né, porque depois o Luiz vai responder todos, tá? Ele é da Ministério. Isso, vai responder todos. Então, o ouvidor entende os diversos sistemas de saúde inseridos no mesmo nível de gestão. São Paulo é extremamente complexo, né? A gente tem OS, tem serviço puro, tem serviço misto, tem PSF misto, puro. Bom, a gente fica assim, será que o ouvidor sabe exatamente qual a atuação exata desses serviços? Gente, se não souber qual é a atuação exata, você não vai conseguir trabalhar. Né? Você vai começar a cutucar o outro lá para uma coisa que ele não vai conseguir fazer nunca. Né? É a mesma coisa de falar para eu atender o fulano em consulta de especialidade numa AMA. Eu não vou conseguir. A AMA é urgência e emergência. Né? Então, assim, tem que saber, a gente tem que conhecer o negócio da gente. Então, o ouvidor tem que conhecer o negócio dele. Qual a política de ação dessa ouvidoria? Tem claro o seu papel? Foi discutido esse papel? Sabe o que vai fazer? Né? Existe um mapeamento dessas ouvidorias da região? Né? Toda a supervisão de saúde em São Paulo tem uma ouvidoria? Né? Todas funcionam concernentes a quê? Ligadas a quê? Né? Então, isso é importante. A ouvidoria é considerada um canal político? Como sensibilizar os gestores e trabalhadores nos diversos níveis de gestão? O trabalhador odeia a ouvidoria. Odeio. Tá? Desculpa, porque eu já fui gerente. Onde chegava a ouvidoria, eu chamava na sala e falava, olha, isso te pertence. Ninguém gostava. Então, assim, eles acham que é muito injusto, né? Então, tem uma coisa da injustiça muito grande, né? Não se trabalha esse papel da ouvidoria com o trabalhador, né? Fica uma coisa muito verticalizada de, né, eu sou o ouvidor, eu mando isso aqui, você resolve aí, e pronto, não se tem um diálogo estabelecido, né? Eu estou falando uma coisa muito mais micro, né, do que, na realidade, a postura do Ministério, mas eu acho que a postura do Ministério que traz hoje é muito grata a ouvir, né? Porque eu acho que pode colaborar muito com vocês nessa discussão. É um canal somente reivindicatório? É um instrumento de melhoria da qualidade do serviço? Ela informa, ela esclarece, ela empodera o usuário, ela dá autonomia. Gente, a gente vive uma cultura da vitimização do paciente. Ele é uma vítima o tempo todo. Ele é uma vítima, sim. Ele tem os seus problemas, sim. Mas muitas vezes a gente tem que trabalhar com essa informação como forma de empoderamento. Para mim, é demais quando uma pessoa fala para mim,
olha, eu não trouxe o meu número SUS, eu tenho o número SUS, mas eu não trouxe. E aí você fala, então a senhora espera um pouquinho, que a gente já vai abrir a sua ficha. Eu não vou esperar, eu vou ligar na ouvidoria. Como assim? Nem o número SUS você traz para consulta, nem essa mínima responsabilização você tem? Então, o Ministério tem tido um avanço, né? Eu tive a possibilidade de ver uma palestra do Eider. Do DAB, é o diretor do DAB, foi muito grata, porque ele fala da autonomia do usuário. A gente tem que começar, a ouvidoria é um grande canal para trabalhar essa autonomia, esse empoderamento, para a gente tirar o usuário dessa coisa, o médico decide, né, eu quero o meu número SUS, eu esqueci, eu não vou tomar esse remédio, né? E tem uma coisa muito importante também, que é a cartilha de direito dos pacientes, que acho que vocês devem trabalhar com ela também, que tem várias coisas interessantes, dentre elas, assim, responsabilidades do usuário, né? A gente tem que fazer um movimento de avanço, porque senão a gente fica nessa coisa só. Eu não estou dizendo aqui que o serviço é perfeito, que ele não tem que reclamar, eu não estou dizendo que não tenha que ter conselho gestor, pelo amor de Deus, nunca. Né? Mas a gente tem que trabalhar também numa via de mão dupla, senão a gente não vai conseguir mudar nada. Espaço para resolução de problemas individuais é um canal de mediação, isso realmente acontece, media-se os limites do serviço público de saúde. Indicadores, transparência e visibilidade, atua como espaço pedagógico, né? Ele é pedagógico, ele fala como é que é, ele ensina, ele conta, né? Publiciza, né? Muitos questionamentos, né? Mas eu não tenho resposta, gente. Essa resposta é uma construção que vocês vão estar fazendo com certeza, né? Aí eu pus uma orelha assim pra gente cuidar bem dela, sabe? É que eu achei tão bonitinha que eu não me contive. Então, vamos cuidar bem dessa orelha, porque eu acho que a gente ganhou uma função que é extremamente importante, vai depender de todos vocês que estão aqui, representantes de conselhos, né? Que o conselho é extremamente importante para o fortalecimento da ouvidoria, gente. O conselho é de extrema importância, né? Os ouvidores, os gestores, né? Esse papel é uma construção em conjunto e a gente não deve fazer da ouvidoria ou um campo de batalha ou um inimigo. Ela não é um inimigo e vai depender de vocês mostrarem que ela não é um inimigo para a ponta, para o gestor, etc. Né? Obrigada. Gente, muito obrigada. Tá vendo como foi rápida? Obrigada, professor.